Senhor presidente, vereador Edson Zanata, senhores vereadores, senhoras e senhores, hoje estamos em luto em razão do falecimento da ética, da moral, dos bons costumes, da dignidade, do respeito pelos cidadãos brasileiros que construíram e que ainda constroem esse país, do respeito pelas crianças e pelos adolescentes e ainda pelos idosos. Tudo isso já estava no CTI há alguns meses, em razão de agressões físicas e morais, ao longo de 13 anos, mas esses valores não suportaram aos últimos golpes contundentes e vieram ao óbito. Simbolicamente, senhor presidente, interrompo por alguns segundos a minha fala para representar um minuto de silêncio em memória dos valores assassinados brutalmente. Feita essa homenagem simbólica aos valores assassinados, com esse simbólico, repito, minuto de silêncio, eu continuo, senhor presidente, dizendo o seguinte: os criminosos que provocaram as lesões fatais comemoram certamente com cachaça e champanhe, em algum canto sombrio que escolheram para se deliciar pelo escárnio e pelo deboche com que trataram e tratam o povo brasileiro e seus desejos de mudança. Venceram no embate do bem contra o mal a fraude, a desfaçatez, o deboche, a corrupção, a roubalheira, os conchavos, as jogadas espúrias, o enriquecimento ilícito e toda a gama de atitudes delituosas e desrespeitosas para com a população ordeira e trabalhadora que está exausta de ver tanta safadeza por parte de autoridades públicas que se apresentam com um cinismo e se fazem vítima a ponto de irritar a qualquer um, mesmo os que não acompanham diretamente as falcatruas desses delinquentes travestidos de governantes, empresários e políticos, falsos líderes, falsos protetores do povo. Essa gente não tem envergadura moral para estar no comando dos poderes da nação. O que vimos ontem pela TV enoja a qualquer um. Não pode ficar como se nada houvesse acontecido. As gravações, as armações, os diálogos estimuladores de fraude contra processos criminais, as ameaças aos membros do Poder Judiciário e a maneira vulgar com que se referem aos seus próprios delitos comprovam que essa gente tem que ser presa, ter seus bens confiscados e, por fim, devem ser banidos da vida pública. Ao roubarem o dinheiro público, esses malfeitores de terno e gravata e detentores de mandato, causam as mortes nos hospitais que continuam sem médicos e sem os insumos para que possam atender aos pacientes. São, por consequência, homicidas, assassinos. Ao roubarem o dinheiro público, esses assassinos, não permitem que as crianças e os adolescentes tenham seus direitos preservados, matando toda uma geração. São, pois, genocidas.
Ao roubarem o dinheiro público, eles, os genocidas, não permitem o atendimento aos portadores de deficiência, aos idosos e não possibilitam o justo provento aos aposentados. São bandidos. E depois de ignorarem todos os direitos fundamentais aos brasileiros em geral, e que são consagrados em nossa Constituição, vale dizer, depois de não cumprirem o que manda a nossa Carta Magna e não oferecerem saúde, educação, salários dignos, aposentadoria, lazer, habitação, meio ambiente saudável e todos os demais direitos humanos aos cidadãos brasileiros, esses bandidos, reclamam em seu favor o direito ao sigilo das conversas telefônicas e conversas criminosas e levianas, por debocharem do povo ou por servir para engendrar mecanismos para fraudar a ação da justiça. Hipócritas, deveriam todos estar na cadeia. Não podemos ficar calados. Esses malfeitores têm que ser condenados na forma da lei e cumprir integralmente, sem benefícios, as penas a eles imputadas. Ou o Brasil muda agora, com o povo nas ruas, ou o Brasil morre. Eu quero o meu país vivo e esses pilantras na cadeia. Apresento aqui aos senhores 3 símbolos significativos para o momento fúnebre em que vivemos. De um lado, o negro. Que representa, nesse contexto, a morte dos nossos valores assassinados pelos delinquentes das armações ontem mostradas pela TV. De outro lado, o vermelho, que nesse instante é o símbolo dos malfeitores e da quadrilha que nos assalta e mata, e quer acabar com todas as nossas esperanças e acabar com a nossa história. E, por fim, o símbolo que pode nos salvar, a vela, que por ter a chama, que pode ter a chama que nos ilumine e que nos conduza a um destino melhor, livrando-nos desse pesadelo que se instalou há pouco mais de uma década e que vem sangrando o país, provocando uma anemia irreversível e mortal. É essa chama que o povo tem que colocar na vela, é a luta do povo que deve ser imediata. Vamos acender a vela e levar o Brasil para o seu verdadeiro destino, qual seja o de estabelecer verdadeiramente a justiça social. Muito obrigado, senhor presidente.